Eu queimei a imagem de um santo, não por acidente, não por ignorância, eu queimei de propósito, com raiva, com ódio, com toda a revolta que eu carregava dentro do peito. Eu peguei aquela foto do beato Carlo Acutis, aquele garoto de 15 anos que todo mundo fica babando ovo, coloquei fogo e assisti virar cinzas. E sabe o que eu senti? Nada. Aliás, menti. Eu senti prazer em desafiar. Prazer em cuspir na cara de uma fé que eu considerava falsa, hipócrita, manipuladora. Eu era ateu militante. Eu odiava a religião. Eu odiava a igreja. Eu odiava a ideia de Deus. E eu tinha motivos, ou pelo menos eu achava que tinha, mas, irmão, o que aconteceu comigo minutos depois de eu queimar aquela imagem? Isso eu não tinha motivo nenhum para explicar. E até hoje, anos depois, eu ainda tremo quando lembro. Se eu te contasse que Deus me respondeu no mesmo instante, de um jeito que quebrou todos os meus argumentos, você acreditaria? O que eu vou te contar agora não é teoria, não é doutrina. É o que eu vivi, o que me derrubou, o que me refez. São Paulo, Brasil, setembro de 2021, eu não fazia ideia de que aquele ato de ódio seria o último ato do homem que eu era. Meu nome é Ricardo Almeida, eu tenho 34 anos hoje, mas na época dessa história eu tinha 31. Eu cresci em uma família católica. Mãe devota, pai que ia à missa todo domingo, avó que rezava o terço todos os dias. Eu fui batizado, fiz primeira comunhão, fui coroinha. Eu era aquele garoto certinho, sabe? Que ajudava o padre, que servia no altar, que todo mundo achava que ia virar seminarista. Mas a vida tem um jeito de te mostrar coisas que destroem o que você acreditava. Quando eu tinha 14 anos, meu pai morreu. Câncer, rápido, agressivo, 6 meses do diagnóstico até o enterro. Eu lembro da minha mãe rezando todos os dias. O terço, as novenas, as missas, as promessas. Deus vai curar ele, Ricardo. Deus é bom, Deus escuta, mas Deus não curou. Meu pai morreu gritando de dor, magro, irreconhecível, num leito de hospital que cheirava a desinfetante e desespero. E eu, do lado de fora do quarto, aos 14 anos, olhando para uma imagem de Nossa Senhora na parede, eu senti ódio dela, ódio de Deus, ódio da fé que prometia cura e entregava caixão. Nos anos seguintes eu me afastei completamente. Parei de ir à missa. Parei de rezar. Tirei o cordão com a medalha de São Bento que minha avó tinha me dado. Minha mãe chorava. Mina, abo, insistia. Volta para Deus, meu filho. Ele tem um plano. E eu respondia, com veneno. Se o plano dele era me fazer sofrer, então eu não quero nada com ele na escola. Eu comecei a ler muito Dawkins, Hitchens, Nietzsche, Feuerbach. Eu me tornei ateu, não aquele ateu passivo que só não acredita e pronto. Eu era o ateu agressivo, o ateu que atacava, que debatia, que destruía argumentos de crentes nas redes sociais. Eu entrava em grupos católicos no Facebook só pra zoar, só pra desmoralizar, só para mostrar como eles eram ingênuos, alienados, burros. Eu tinha prazer nisso, prazer em ver o desespero deles tentando me convencer, prazer em rir da cara da fé deles. Eu me formei em Direito, virei advogado, casei com a Júlia, uma mulher que pensava como eu, agnóstica, liberal, racional. A gente morava em São Paulo, num apartamento pequeno mais confortável, perto da Avenida Paulista. Eu trabalhava muito, ganhava bem, vivia bem, mas por dentro eu era vazio. Eu enchia esse vazio com trabalho, com bebida, com brigas nas redes sociais, com debates intermináveis sobre como religião é o ópio do povo, como Deus é uma invenção, como santos são ídolos de gente ignorante. Eu tinha argumentos para tudo, mas eu não tinha paz para nada. Em 2020, durante a pandemia, eu descobri o beato Carlo Acutis, não porque eu procurei, mas porque ele estava em todo lugar.
jovens católicos compartilhando, páginas de paróquia postando até influencers falando sobre ele. O santo da internet, o padroeiro dos jovens, o gamer que virou beato, eu li sobre ele, vi as fotos, vi o corpo incorrupto exposto em Assis. E sabe o que eu senti? Nojo daquela manipulação barata, daquela tentativa desesperada da igreja de se manter relevante usando um garoto morto. Eu comecei a fazer posts atacando Carlo Acutis. Vocês estão idolatrando um cadáver embalsamado. Incorrupção não é milagre, é técnica de conservação. Esse moleque morreu de leucemia e vocês acham que ele é santo? Onde estava o Deus dele quando ele estava sofrendo? Eu recebia centenas de respostas, católicos furiosos, católicos tentando me converter, católicos dizendo que iam rezar por mim. E eu ria de todos eles. Eu respirava ódio, mas por dentro. Eu já estava morto há muito tempo, até que em setembro de 2021 eu decidi fazer algo que até hoje me envergonha profundamente. Eu decidi gravar um vídeo queimando a imagem de Carlo Acutis ao vivo na internet, para todo mundo ver, para provar que ele não era nada, que Deus não ia fazer nada, que tudo era mentira. Eu não sabia, irmão, irmã, que eu estava prestes a mexer com algo que eu não entendia e que esse algo ia me responder. Era uma sexta-feira à noite. Júlia tinha saído com as amigas. Eu estava sozinho em casa. Eu tinha bebido, não muito, mas o suficiente para estar desinibido. Eu entrei num grupo de debate sobre religião no Telegram. Tava todo mundo discutindo sobre Carlo Acutis de novo. Alguém tinha postado uma foto dele, aquela famosa do corpo exposto, com a roupa de jeans e tênis. E os comentários eram os de sempre. Que santo lindo! Ele intercede por nós. Beato Carlo, rogai por nós. Eu li aquilo e senti uma raiva subindo. Não sei explicar. Era como se algo dentro de mim dissesse: chega, eu vou acabar com essa palhaçada. Eu levantei do sofá, fui até o meu escritório, liguei o computador, abri o Photoshop, procurei uma imagem de Carlo Acutis em alta resolução, imprimi uma folha A4, colorida, o rosto dele, sorrindo, com aquela paz irritante. Eu peguei a folha, olhei para ela e falei em voz alta: vamos ver se você é santo mesmo. Eu montei o celular num tripé improvisado. Abri o Instagram, preparei para fazer uma live, coloquei a imagem de Carlo em cima da mesa, ao lado um isqueiro. Eu ia queimar aquela imagem ao vivo. Ia desafiar Deus, ia mostrar para todo mundo que nada ia acontecer, porque Deus não existe. E santos são fantasia. Eu apertei iniciar transmissão. 3 pessoas entraram, depois 5, depois dezembro. Eu comecei a falar, e aí, galera, hoje eu vou fazer um experimento, vou queimar a imagem desse tal de Beato Carlo Acutis, que todo mundo trata como se fosse o novo Jesus. Vamos ver se Deus vai fazer alguma coisa. Vamos ver se esse santinho vai me impedir. Os comentários começaram a aparecer. Você é louco, Deus vai te castigar, para com isso. Eu vou rezar por você. Eu ri. Reza mesmo, reza bastante, porque eu vou fazer isso agora. Eu peguei a imagem de Carlo, segurei na frente da câmera, peguei o isqueiro e coloquei fogo. A chama subiu rápido. O papel pegou fogo na borda, foi consumindo a imagem. O rosto de Carlo começou a derreter. A tinta queimava. O cheiro de papel queimado tomou a sala. Eu segurava a ponta da folha, assistindo. Os comentários explodiam. Você vai se arrepender. Deus está vendo, isso é blasfêmia. E eu ria. Tá vendo, galera? Nada tá acontecendo, Deus não existe, santo não protege nada, é tudo invenção. A imagem virou cinzas. Eu joguei no cinzeiro, mostrei pra câmera. Pronto, acabou. Cadê o castigo divino? Cadê o raio? Cadê o milagre? Eu esperei 10 segundos, 20, nada. Eu sorri. Tá vendo? Tudo mentira. Eu ia desligar a live, mas aí algo aconteceu. Alguns desafios duram segundos, mas destroem uma vida inteira. No exato momento em que eu ia desligar a live, eu senti uma dor no peito. Não era dor de coração, não era física,
Era outra coisa. Era como se alguém tivesse enfiado a mão dentro do meu peito e apertado. Eu larguei o celular, levei a mão ao peito, tentei respirar. Calma, Ricardo. É ansiedade. É o álcool, mas a dor aumentou. E junto com a dor veio algo pior. Peso. Um peso absurdo, esmagador, como se toneladas tivessem caído em cima de mim. Eu caí de joelhos ali mesmo na frente da câmera ao vivo com as pessoas assistindo. Eu tentei falar, mas não saía som. Eu tentei me levantar, mas minhas pernas não obedeciam. E então eu ouvi, não com os ouvidos, mas ouvi uma voz suave, calma, mas firme. Não era minha voz, não era voz de homem, era de criança. E ela disse: "Por que você me odeia?" Eu gelei. Quem tá falando? A voz continuou: "Eu nunca te fiz mal. Por que você me odeia?" Eu olhei ao redor, ninguém. Eu estava sozinho. Mas eu sabia quem estava falando. Era ele, Carlo. Eu comecei a tremer. Minhas mãos suavam, meu coração disparou. Isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo, mas estava... A voz continuou, agora mais próxima, como se estivesse bem do meu lado. Você não me odeia. Você odeia a sua dor. E aí, irmão, irmã, eu desmoronei. Tudo veio de uma vez. A morte do meu pai, a raiva, o vazio, a solidão, o ódio. Tudo que eu tinha empurrado para debaixo do tapete por 17 anos. Explodiu, eu comecei a chorar. Não aquele choro contido, né? Aquele choro de criança. De desespero de dor pura. Eu caí de bruços no chão, soluçando, gritando. Eu só queria que ele não tivesse morrido. Eu só queria meu pai de volta. E a voz suave respondeu: "Ele está bem e ele te ama." Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali. Pode ter sido 5 minutos, pode ter sido meia hora. Quando eu levantei a cabeça, o celular ainda estava gravando, mas a live tinha caído. Eu olhei para o cinzeiro, para as cinzas da imagem de Carlo, e eu senti uma vergonha tão profunda, tão devastadora, que eu desejei sumir. Eu desliguei tudo, fui pro banheiro, joguei água no rosto, olhei pro espelho e, pela primeira vez em anos, eu não reconheci o homem que estava ali. "Quem é você, cara?" Eu não sabia mais. Júlia chegou em casa por volta da meia-noite. Eu estava sentado no sofá, no escuro, olhando para a parede. "Amor, você tá bem?" Eu não respondi. Ela acendeu a luz, veio até mim. "Ricardo, o que aconteceu?" Eu olhei para ela e falei, com a voz tremendo: Eu acho que Deus existe." Ela franziu a testa, como assim? Eu contei tudo, a live, a imagem, o fogo, a dor, a voz. Ela me olhou como se eu tivesse enlouquecido. "Ricardo, você bebeu, você estava estressado, foi uma crise de ansiedade." "Não foi, Júlia, eu senti ouvir o quê?" "Você está delirando." E talvez eu estivesse, mas eu sabia o que eu tinha vivido. Aquilo não era delírio, era real. Nos dias seguintes, eu entrei em colapso. Não conseguia trabalhar, não conseguia comer, não conseguia dormir. Toda vez que eu fechava os olhos, eu via o rosto de Carlo queimando. E ouvia aquela voz: "Por que você me odeia?" Eu comecei a pesquisar sobre ele, obsessivamente. Li tudo, assisti tudo, testemunhos, milagres, a vida dele, a morte dele, o processo de beatificação. E quanto mais eu lia, mais eu me quebrava. Porque eu percebia algo terrível. Eu tinha queimado a imagem de alguém que nunca me fez mal, de alguém que passou a vida inteira amando a Deus e servindo aos outros. Eu tinha cuspido em algo sagrado. E pior, eu tinha feito isso com raiva de mim mesmo. Naquele chão frio, o que mais quebrado estava não era a imagem queimada, era o meu coração. Uma semana depois, eu tomei uma decisão. Eu precisava ir até ele. Eu precisava pedir perdão, pessoalmente. Eu comprei uma passagem para a Itália, para Assis, para o santuário onde o corpo de Carlos está exposto. Júlia achou loucura. Minha mãe chorou de felicidade, mas eu sabia que eu precisava fazer isso, porque se eu não fosse, eu ia morrer por dentro. E dessa vez,
para sempre. Novembro de 2021, 2 meses depois da live, eu estava no avião São Paulo-Roma, depois trem para Assis. Júlia não foi comigo. Ela não entendia. E eu não a julgava, eu mesmo não entendia completamente, só sabia que eu precisava estar ali. Cheguei em Assis numa tarde cinzenta. A cidade é pequena, medieval, toda em pedra. Eu me hospedei numa pousada simples. Mal dormi. No dia seguinte, bem cedo, eu fui até o santuário de Santa Maria Maggiore, onde o corpo de Carlo está. Quando eu cheguei, havia uma fila. Jovens, na maioria, de várias partes do mundo, italianos, brasileiros, americanos, filipinos, todos. Ali, pelo mesmo motivo, Carlo, eu entrei na igreja, o ambiente era silencioso, reverente, e lá na frente, num altar lateral, dentro de um relicário de vidro, estava ele, Carlo Acutis. O corpo dele, vestido com jeans, moletom, tênis, deitado como se estivesse dormindo. Eu me aproximei devagar. Minhas pernas tremiam. Quando eu cheguei bem perto do vidro, eu parei e olhei aquele rosto que eu tinha queimado em ódio, estava ali, sereno, em paz, quase sorrindo. E eu, irmã, eu desmoronei de novo. Eu caí de joelhos ali mesmo, na frente de todo mundo, encostei a testa no vidro frio e comecei a chorar. Comecei a pedir perdão, em voz baixa, mas com toda a força da minha alma. Desculpa, Carlo, desculpa. Eu não sabia. Eu tava com raiva. Eu tava perdido. Desculpa. Por favor, desculpa. Eu repeti isso várias vezes. Não sei quantas. Até que, em algum momento, eu senti de novo aquele calor, aquele peso. Mas dessa vez não era esmagador, era acolhedor, como um abraço. E aquela mesma voz suave disse dentro de mim: eu já te perdoei. Eu fiquei ali por quase 1 hora, rezei. Pela primeira vez em 17 anos, eu rezei de verdade. Não sabia as palavras certas, não lembrava das orações, mas eu falei com Deus como um filho fala com o pai depois de anos de briga. Eu sinto muito. Eu errei, eu fui orgulhoso, eu fui raivoso, eu te culpei por coisas que eu não entendia. Me perdoa, me ajuda. Eu não quero mais viver assim. E, no silêncio daquela igreja, eu senti que ele me ouvia. Antes de sair, eu acendi uma vela. Comprei uma imagem pequena de Carlo e prometi a mim mesmo: eu nunca mais vou ser aquele homem. Quando eu voltei para o Brasil, eu era outra pessoa. Júlia percebeu, minha mãe percebeu, meus amigos percebeu. Eu voltei para a igreja. Não foi fácil. Eu tinha vergonha. Vergonha do que eu tinha feito, do que eu tinha dito, do que eu tinha sido. Mas eu voltei. Comecei a ir à missa aos domingos. Depois, durante a semana também, me confessei pela primeira vez desde os 14 anos. O padre me ouviu com paciência e me deu a absolvição. Quando eu saí daquele confessionário, eu chorei de novo. Mas era um choro diferente. Era alívio. Eu procurei as pessoas que eu tinha atacado na internet, pedi perdão publicamente. Muitos me perdoaram, alguns não. Eu entendo. Eu fiz o vídeo da live sumir, apaguei tudo, mas a memória ficou. E é bom que fique, porque ela me lembra de onde eu vim e para onde eu não quero mais voltar. Hoje, 3 anos depois, eu sou católico praticante. Vou à missa, comungo, rezo o terço, leio a Bíblia. Júlia, ela ainda não voltou, mas ela respeita. E eu oro por ela todos os dias. Eu me tornei devoto de Carlo Acutis. Tenho uma imagem dele no meu escritório, não para idolatrar, mas para lembrar que Deus usa até os nossos erros para nos transformar. Lembrar que santidade não é para quem nunca errou, é para quem se levanta depois de cair. Eu queimei a imagem de um santo e ele me ensinou o que é ser queimado por Deus. Se você está ouvindo isso agora, irmão, irmã, talvez você esteja onde eu estava, cheio de raiva, cheio de dor, cheio de perguntas sem resposta. Talvez você também culpe Deus por algo que aconteceu, pela morte de alguém, por uma doença, por um abandono. Eu te entendo. Eu passei 17 anos culpando Deus pela morte do meu pai.
Mas sabe o que eu descobri? Deus nunca foi o inimigo era a minha dor não curada, era o meu orgulho, era a minha recusa em confiar. Carlo Acutis me ensinou algo que eu nunca vou esquecer. Deus não pune, Ele esperou 17 anos por mim. Ele esperou eu queimar a imagem do seu servo, Ele esperou eu cair de joelhos, Ele esperou eu pedir perdão. E quando eu finalmente pedi, Ele já tinha me perdoado antes mesmo de eu abrir a boca. Hoje, eu não tenho vergonha de dizer. Eu errei, eu pequei, eu blasfemei. Mas eu fui perdoado. E se eu fui, você também pode ser. Não importa o que você fez. Não importa quanto tempo você passou longe. Deus te espera com os braços abertos como o pai do filho pródigo. Se essa história mexeu com você, não guarda só para você. Se inscreve no canal para continuar caminhando comigo nessas histórias de fé. Deixa o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a chegar em quem ainda está no ódio, na revolta, na escuridão. Comenta aqui embaixo o seu testemunho ou me conta o que você precisa perdoar em Deus hoje. Eu leio tudo. Eu oro por cada um. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber que ainda há esperança. Isso aqui não é entretenimento, é resgate. Eu te falo isso de São Paulo, anos depois daquela live maldita, ainda com o calor daquele abraço invisível dentro de mim. Tudo começou com fogo e ódio. Hoje continua com luz e amor. Beato Carlo Acutis, rogai por nós, que Deus te abençoe, te cure e te reconstrua. Amém.